Boa tarde, gente, novamente. Meu nome é Volha, para quem acho que todo mundo me conhece aqui, mas se por acaso eu disponibilizar essa gravação, se alguém não me conhece, sou representante da Embaixada Popular de Belarus no Brasil, criada pela diáspora belarusa na luta contra a ditadura, que infelizmente não nos deixa em paz agora. E um dos focos nossos é a literatura belarussa, a cultura belarussa, sua divulgação no Brasil e pelo mundo, especificamente a literatura belarussa. E hoje o nosso encontro vai ser dedicado ao escritor belarusso Vassili Bykal. Vassili Bykal, até pouco tempo atrás, poderíamos dizer que era o escritor, talvez o mais lido escritor belarusso, na época soviética era mesmo. Hoje, provavelmente, seria Svetlana Alexievich, a escritora belarussa mais lida, uma das mais traduzidas, sobre a qual falamos, né, tivemos encontros para falar sobre ela nos últimos 2 anos. Dessa vez vamos continuar a falar de uma pessoa que ela considera um dos seus professores em literatura, mestres, com quem ela aprendeu a escrever sobre guerra, inclusive, né? Vassili Bykal, esse ano, 2024, ele faria 100 anos, seria o centenário dele, na verdade, vamos comemorar em junho, mas já estamos próximos, né? Até junho a gente já lê, ah, até em junho a gente já lê algumas coisas. Então, vamos ter 3 encontros. O primeiro é hoje, 27 de abril. Vou falar um pouco sobre a pessoa, né, sobre a biografia de Vassili Bykal, sobre sua obra, alguns detalhes. E quem já leu alguma coisa, ou quem assistiu o filme baseado no livro dele, já pode também comentar. E podemos conversar também sobre todo o contexto belarusso, se quiserem, né? Dia 18 de maio, nós planejamos discutir o livro dele. É o único que eu encontrei traduzido para o português. Vou até parar um pouco de compartilhar, vou mostrar aqui. É o livro que eu encontrei, que eu comprei, não lembro mais onde, na internet, tipo estante virtual, não vou mentir agora, não lembro onde, mas em alguma plataforma que vendia livro usado, né? O livro de 1983, e ele está disponível escaneado, porque é uma raridade, eu nem sei indicar em que bibliotecas dá para encontrar ele. Então, escaneei, disponibilizei para a gente poder ler e discutir. Ele foi publicado em Portugal, em Lisboa, em 1983. Então, tem esses detalhes também. E, por enquanto, não encontrei mais nada dele traduzido ah, para o português. Espero que tenhamos mais em breve, né? Mas para isso precisamos de apoio das editoras e não sei mais de vocês de repente também. Então, a ideia é apresentar a vida e obra de Vassili Bykov hoje, falar um pouquinho sobre o livro, e 18 de maio a gente já chega para discutir esse livro, né? E vocês vão ler e vamos conversar. E 1º de junho é planejado mais um encontro para discutir o filme baseado nesse livro. Na verdade, essa tradução, Ascensão, o título, se deve ao livro baseado, ao filme baseado nesse livro, que é um pouco mais famoso, talvez até no Brasil já teve algumas sessões com esse filme. Então, sim, como falei, esses encontros são meio que a continuação dos encontros de clube de leitura Svetlana Alexievich, que nós tínhamos em 2022, ainda em 2023. Nos lemos, basicamente,
esse clube de Svetlana Alexievich, nós criamos junto com Andrea Zeppini, infelizmente está hoje ausente, mas espero que ela se junte depois também. E nós chegamos a ler e discutir todos os 5 livros principais de Svetlana Alexievich, que junto compõem o ciclo Vozes da Utopia, pelo qual ela recebeu o Prêmio Nobel em 2015. E ela aborda tanto o tema da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista das mulheres e das crianças que passaram pela guerra, a Vozes de Chernobyl, a outra tragédia belorrussa, que inclusive ontem foi o triste aniversário dessa tragédia, há 38 anos da tragédia de Chernobyl. E, infelizmente, nesse período, né, Belarus já, o ditador de Belarus, em 2020, inaugurou uma nova usina nuclear em Belarus, logo no país que mais sofreu com esse impacto de Chernobyl. Meninos de Zinco sobre o Afeganistão, o fim do homem soviético, sobre o fim da União Soviética, esses são os temas de Alexievich. E Bykov, por sua vez, é mais conhecido. Sim, e para concluir os nossos encontros, a gente demorou muito para concluir, porque líamos, também esse livro de 100 citações de Alexievich na Rádio Svoboda, Rádio Liberdade. Fizemos tradução, eu fiz tradução e a Andrea revisou, e ainda estamos tentando cumprir todas as formalidades para publicar, mas se der tudo certo, vai ser também publicado no Brasil. Se Alexievich aborda assim esses temas das principais tragédias belarussas e soviéticas, ela fala mais geral sobre a União Soviética, que enfrentou essas tragédias, né? Todos passaram por Belarus. Bykov, toda a obra dele, a maior parte da obra dele é focada na Segunda Guerra Mundial, e nessa situação, né, de como a pessoa se comporta em condições extremas, em condições de escolha entre vida e morte, não escolha, né, mas essa corda bamba, né, entre vida e morte, essas condições extremas onde ela tem que fazer essa escolha moral, né, e não tem muito tempo para isso. Alexievich cita, inclusive nesse livro das citações, tem algumas dedicadas a Vassily Bykov, tem uma especificamente sobre Vassily Bykov, ela fala isso em 2003, quando ele morreu. Não disse a ele há tempo que eu amo muito, neste tempo difícil ele salvou a dignidade de todos nós, a nossa dignidade nacional. Em muitos países ouvi, onde estão vocês? Onde está esse povo belarusso? Onde está essa língua belarussa? A elite belarussa? No entanto, sempre soou como um refrão, mas vocês têm Bykov. Algo para todos nós se concretizou nessa pessoa, embora parecesse que estávamos lidando com um povo e uma época em que não havia apóstolos justos ou pregadores. Não, ao que aparece havia, nós tínhamos essa pessoa. E realmente Bykov criou essa imagem, assim, de ser uma pessoa, tinha essa imagem de ser uma pessoa que não aceita compromissos, né, uma pessoa com valores morais muito altos e ao mesmo tempo não moralista, né? Então, era realmente um exemplo em várias questões, não só falando sobre a guerra, sobre a luta contra o nazismo, mas também a luta pela independência de Belarus, né? Nesse campo ele também chegou a atuar. Também Alexievich cita ele como um dos seus professores, né? Em primeiro lugar, é claro que gostaria de agradecer aos meus professores, Adamovich e Bykov. Esses são os meus professores, tanto Bykov, que foi um exemplo dessa resiliência humana, quanto Alice Adamovich, que é assim, como se tem aulas de voz, eu diria que ele me deu aula de máquina de pensar, esse homem. Então, ele cita a Alice Adamovich, vocês talvez não podem não conhecer pelo nome, mas não sei se tem traduções dos livros dele para português, não cheguei a encontrar, mas tem um filme muito famoso que foi feito sobre o roteiro dele, Vai e Veja.
também sobre a Segunda Guerra, também se passa em Belarus, ele que escreveu o roteiro, é um filme muito famoso. E eles trabalhavam tanto, Adamovich trabalhava mais nesse campo que Alexievich também seguiu de literatura documental, ou seja, algo muito próximo ao jornalismo, à entrevista, né? Essa literatura que documenta as vozes. Bukal escreve ficção, mas muito realista, muito próxima na com realidade e muito baseada na realidade. Então, ele é famoso, né, por seus romances e contos sobre a psicologia do ser humano em condições de guerra. Ele falava muito disso, né, de como a pessoa se comporta na guerra. Ele escrevia sempre em belarusso, ele defendia o uso do belarusso em todas as esferas da vida e defendia a independência belarussa e falava que sem independência a gente não vai ter nem a língua nem a cultura e né, não vamos sobreviver como uma nação. Infelizmente, estamos ameaçados até hoje, e infelizmente, nos últimos anos da sua vida, ele teve que viver em exílio por causa da perseguição pelo ditador, mas voltou em 2003 para morrer na sua terra natal, em Belarus. Vassili Buikal nasceu em uma aldeia chamada nasceu livre, assim como cada ser vivo de Deus, né? Como diz nesse grafite, a citação dele, a pessoa, assim como cada ser vivo de Deus, nasce livre. Ele também nasceu livre numa casa, assim, uma casa bem típica belarusa, casa de madeira, numa aldeia, que um monte de lenha na frente da casa. Isso é literalmente a casa dele. Ele escreveu, ele fez esse desenho assinando a casa onde eu nasci. E nessa foto é uma foto na frente dessa casa, junto com a mãe, Hana. Ele nasceu na aldeia Butki. Hoje tem o Museu de Buikal nessa casa, só que também um detalhe, né? Ele morreu em 2003, ele não queria, na verdade, que a casa virasse um museu, algo do tipo, mas acontece que desde 1976 a casa não era habitada, ela estava em um estado não muito bom. E o que fizeram? Para abrir urgentemente o museu em homenagem do grande escritor Vassili Buikal, já depois do falecimento dele, tinham que abrir até o aniversário dele, em junho de 2004, e para apressar o trabalho, tiveram que refazer essa casa, ou seja, ela foi toda destruída e construída novamente uma réplica no mesmo lugar. Isso é um jeito bem belarusso também de fazer as coisas, tipo belarusso no sentido dos métodos do regime ditatorial atual, infelizmente, né? Mas tentaram reproduzir alguns detalhes do interior importantes, né? Como a ícone com uma toalha decorativa num canto, como um papel recortado nas janelas. Isso é uma coisa também bem típica das casas belarusas. Então, podemos imaginar mais ou menos, né, onde ele nasceu, cresceu, e o que acontece? Essa aldeia, Butki, na região de Vitebsk, hoje é essa região grande, Bykov nasce em 1924, é um período entre as guerras, e mais do que isso, né, entre a primeira e a segunda, claro que ainda ninguém sabia, né, que ia acontecer exatamente. Embora a Belarus tenha declarado em 1918 a sua independência, proclamando a República Popular de Belarus, depois teve a ocupação soviética desse território e teve uma guerra entre os russos soviéticos e os poloneses, que passou também pelo território belarusso e que terminou com um acordo de Riga, o Tratado de Riga, em 1921, que dividia o território de Belarus em duas partes, assim, bem no meio,
e a parte ocidental ficou ocupada pela Polônia até 39, e a parte oriental ficou ocupada pela Rússia soviética. Depois foram criadas assim, mudou, as fronteiras mudavam constantemente, também mudavam muito da República Socialista Soviética Belarussa. Ah, mas basicamente essa parte ficou sob ocupação soviética até 91, só que em 39, com o início, 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, ah, os soviéticos ocuparam também a parte de Belarus Ocidental. Mas quando o Bykov nasceu, cresceu, era pequeno, né, em 24, ele morava bem aqui na fronteira, ah, com 2 quilômetros da fronteira ocidental, ou seja, ele morava na União Soviética, né, em 24 já existia, a União Soviética já havia feito 2 anos, né, era 2 quilômetros da fronteira, ele tinha parentes do outro lado da fronteira, assim como muitos belarussos, porque essa fronteira não baseada em não tinha alguns motivos étnicos, históricos, algo do tipo. E o que acontece? Década de 20 é o início da União Soviética, o período de coletivização, é aquela época quando se cria um kolkhoz, aquelas unidades de economia coletiva, né, de propriedade coletiva. Então, todos os camponeses são obrigados a entregar tudo que eles têm para o Estado e tem essa administração, digamos, coletiva. Na prática, por exemplo, na aldeia de Butiki, das 12 famílias que moravam lá, 6 foram reprimidas na coletivização, ou seja, seus bens foram confiscados e eles foram mandados para a Sibéria, para os campos ou para para a morte certa. Então, teve muita repressão já naquela época. Na década de 30, isso piora também, né? O terror de Stalin também afeta toda essa região, toda a região de Belarus, na verdade. A família de Bykov não sofreu essa repressão, era família que não era rica, não tinha muitos bens, eram camponeses. Nessa foto ele já adulto, essa foto é de 1966, né? Isso já é depois da guerra. Ele está com a mãe, com o pai, o Vladimir, com o irmão, provavelmente, não tenho certeza se era irmão, porque esse menino não achei os créditos dele. A irmã Valentina e seu esposo Alexandre. Essa foto, aqui vemos essa casa de madeira, com algumas inscrições aqui. Ele teve educação básica na escola em Kublice, uma outra aldeia aí do lado. Depois foi estudar artes em Vitebsk, que era a capital de uma região. Estudou desenho, escultura, começou a fazer escultura, mas as bolsas logo foram canceladas e ele voltou para sua escola em Kublice para terminar o ensino fundamental. Ele gostava muito de ler, ele lembrava que o pai que começou a ler para ele, apresentou para ele o mundo da literatura belarussa, ele desde pequeno lia, adorava livros e gostava muito de desenhar, né? Já vimos o desenho da casa dele, e teve vários outros desenhos, ele às vezes fazia desenhos também dos personagens dos livros, mesmo depois ele continuava a desenhar. E ele queria estudar mais, queria continuar os estudos, né? As bolsas de artes não tinha mais, então ele viajou para a Ucrânia, onde ele tinha um tio, e queria entrar lá no Instituto Industrial para continuar a educação. Só que começou a guerra já chamada Grande Guerra Patriótica, né? Porque isso já foi depois do início da Segunda Guerra, só que ela ainda não estava afetando diretamente o território de Belarus Oriental, né? O território ocidental foi ocupado pelos soviéticos, a Polônia foi dividida entre a União Soviética e os alemães, mas nesse território ocupado era como se fosse uma vida assim de paz, né? Não tinha batalhas, não caíam bombas, né? Então, em junho de 1941
a Alemanha nazista atacou a União Soviética e aí que teve essa guerra com bombardeios e tudo. Então, Puykal encontra a guerra na Ucrânia. Ele tem 17 anos. Ele é mobilizado para os trabalhos de defesa, mas é mais o trabalho de não de guerrear com arma na mão, mas de cavar trincheiras, basicamente. E nisso tem um episódio, assim, a guerra começa para ele com um episódio trágico, assim, simbólico. Enquanto ele estava se deslocando, né, para fazer as trincheiras de defesa, ele estava anotando no bloquinho de notas como mudava a linha de frente. E em algum momento ele cansou, dormiu e ficou atrasado, e depois o chefe do batalhão encontrou ele, castigou e, na verdade, queria fuzilar, mas teve pena do menino e deixou ele fugir. Queria fuzilar porque acharam que ele atrasou de propósito, né? Ainda mais estava rabiscando alguma coisa no bloco de notas, então podia, sei lá, querer entregar isso para os inimigos ou algo do tipo. Então ele quase foi fuzilado logo no início da guerra e não pelos nazistas, não pelo inimigo, mas pelas próprias forças soviéticas. E desde então ele aprendeu essa lição e inclusive repetia isso em outros momentos que o medo na guerra não era só do inimigo. Às vezes tinha muito mais medo de todas as forças policiais, assim, amigas, né, supostamente. Então, depois disso, ele ainda consegue ir para Saratov e estudar lá na escola ferroviária. Depois ele é mobilizado já para ser o soldado, né, ele entra no Exército Vermelho e estuda novamente já na Escola Militar de Saratov, da qual ele sai como tenente, e luta até o final da guerra. 2 vezes ele ficou ficou ferido na barriga e na perna. Então, passou por hospitais de guerra também, né? E já quando estavam libertando a Belarus, em 44, ele continuou. Na verdade, ele não participou da libertação de Belarus, né? Isso aconteceu em 44. Ah, mas ele estava na Ucrânia, ele estava lutando nas frentes da Ucrânia e depois seguiu junto com o exército pela Romênia, Hungria, Áustria, até o final da guerra. Em 1944, em janeiro, seus pais recebem notícia de que ele morreu na batalha e foi enterrado em tal lugar, na região de Kirovogrado, atual Kropotnetsky, na Ucrânia, mas logo depois, felizmente, recebe a notícia de que foi um engano e ele estava vivo. Depois da guerra, ele ainda serviu o exército por um ano na Ucrânia. Essa foto da época de 1944, na Romênia, ainda durante a guerra. E muita coisa que ele viu na guerra, que ele viveu na guerra, né? Ele descreve em seus livros. O primeiro conto que ele publicou, ele mesmo falava que era muita invenção, muita coisa fictícia, e depois do qual ele percebeu que não se pode inventar as coisas sobre guerra, tem que escrever a verdade. E ele, num livro que ele escreve no final da vida, suas memórias, Longo Caminho para Casa, ele fala: preveja uma pergunta sacramental sobre o medo. Se eu estava com medo ou não, diz na guerra. Claro que eu estava com medo,
medo e talvez às vezes amarelasse, mas existem muitos medos na guerra e são todos demais, de que eles têm medo de fogo, especialmente artilharia ou bombardeio. Quando a explosão se aproxima, parece que o próprio corpo, sem participação da mente, está pronto para explodir desse sofrimento terrível. Mas também havia medo de que sentia-se na espinha dos superiores, de todos aqueles órgãos punitivos, que não eram menos em tempos de guerra do que em tempos de paz, que eram ainda mais. E ele também fala sobre isso nos livros. Depois da guerra, ele foi novamente mobilizado como militar, começa a Guerra Fria logo depois, e ele foi mobilizado e serviu por mais 6 anos lá nas Ilhas Kurile. Eu não tenho certeza se eu estou pronunciando certo agora em português, Ilhas Kurilas, lá perto do Japão, basicamente, né? No outro lado da União Soviética, muito longe da casa. Depois ele volta para Grodno é Belarus Ocidental, é uma cidade onde ele trabalhou também como artista plástico nas oficinas e também começou depois a trabalhar no departamento de literatura. Ele começa a escrever. Primeiros contos ele escrevia ainda na escola, mas começa a publicar já depois, se não me engano, já depois da guerra. Publica e tem bastante sucesso, porém recebe também bastante crítica por falar a verdade muito sincera sobre a guerra, né? Porque o que estava em trend, né, era mais também a verdade heróica, né, sobre o soldado soviético heróico, e Bykov não segue esse caminho. Ele fala de vários aspectos, inclusive mostra algumas verdades não muito agradáveis para o governo soviético. Em 1959, ele já se tornou membro da União de Escritores da União Soviética, como se fosse a Academia de Letras no Brasil, né? Mais ou menos isso. E durante alguns anos é secretário do departamento da União de Escritores Regional de Grodno, da cidade que ele mora. Naquele período, em 74, ele recebe o prêmio do Estado da União Soviética, prêmio bem alto, né? Em 1978 muda-se para Minsk, para a capital, e mora lá durante, assim, até próximos 20 anos. Em 1980, ele recebe o prêmio de escritor popular da União Soviética, o escritor do povo. Esse é o reconhecimento mais alto que tem na União Soviética, é mais ou menos não, eu acho que é como o imortal da Academia de Letras, não sei, deve ser algo semelhante. É uma nomeação do Estado, mas na época ela não era profanação, era um prêmio sério. Ah, e digo, não se é um prêmio sério ou se é uma brincadeira do ditador, né? Mas essa questão de prêmio do escritor popular na União Soviética era muita coisa. Ele também entra na política, né? Quando no final da década de 80, na década de 80 começa um movimento de renascimento belarusso, a inteligência, os intelectuais, a elite intelectual belarussa, principalmente, né, está à frente de lutar pela independência de Belarus, pelo fim da União Soviética, consequentemente, ele é um dos fundadores da Frente Popular Belarussa, um partido, o primeiro partido aí que é formado a não ser comunista, né, formado na Belarus ainda soviética e depois que continuou atuando na Belarus independente. Foi deputado do Conselho Supremo, deputado popular da União Soviética, e continua também, já na década de 90 até 96, foi também deputado da República de Belarus, né, de Belarus, e também chegou a ser presidente do PEN Center, chegou a ser presidente da União dos Belarussos do Mundo, Batskostina, produção.
a pátria, e infelizmente por essa isso era uma época, né, do início da década de 90, quando a gente conhecia os ah, quando os deputados eram realmente pessoas conhecidas, né, e pessoas que tinham um fundamento científico, fundamento assim moral, né? Então tinha escritores, tinha historiadores, né? Tinha muitas pessoas de ciências humanas aí também. E hoje são burocratas, por exemplo, em Belarus, assim, os deputados geralmente são os burocratas e fantoches do ditador, né? E eu às vezes quando vejo essa história de Belarus até 96, até que Lukashenko basicamente expulsou os deputados que estavam lá, né, que estavam atrapalhando a ele, e criou um novo, que ele chamou de parlamento. Às vezes fico triste que a gente perdeu nessa época, ah, quando o povo conhecia sua elite política também, e ela estava lá por mérito. Ah, então, nessa luta pela independência de Belarus, contra a aproximação com a Rússia, que Lukashenko iniciou em 96, nessa luta contra a ditadura estabelecida por Lukashenko, que chegou no poder naquela época, Vassily Bykov foi perseguido dessa vez pelo regime de Lukashenko e chegou a viver alguns anos em imigração. Ele morou na Finlândia, na Tchequia, na Alemanha. Em 2003, quando ele estava entendendo que ele estava muito doente, ele voltou para Belarus. E quando perguntavam a ele se era por muito tempo, né, se ele pretendia passar muito tempo, ele respondia que voltou para sempre. E realmente foi assim. Em 2003, ele faleceu e o enterro dele também, essa despedida dele foi, apesar de tentativa do regime de atrapalhar essa grande despedida, foi muita gente que foi para o enterro dele. Ah, foi um momento também muito assim, importante. Aí, inclusive, tem essa. Seria muito melhor se fosse piada, mas é da história da vida real, né? Que perguntavam, quando o Biko estava em exílio, perguntavam para Lukashenko, o ditador de Belarus, se por que que ele não gostava de Bykov, por que que você não gosta tanto? Ele falava, não, como assim? Eu não gosto? Eu gosto muito. Eu cresci lendo os poemas dele. Sendo que, até onde se saiba, né, Bykov não escrevia, ou pelo menos não publicava poemas. Anos depois, foi encontrado nos acervos, nas cartas, um poema que ele escreveu para o amigo, mas duvido que seja esse poema que o ditador leu, né? Ou seja, além de não respeitar, ainda inventa algumas coisas assim, sem vergonha. Então, basicamente, a obra mais famosa de Bykov, né, ele escreve vários livros, vários contos, romances, a maior parte deles é dedicada ao tema da guerra, a psicologia e a pessoa da guerra, e esse livro, A Ascensão, não é uma exceção. Ele trata de dois guerrilheiros soviéticos que combatem na retaguarda das tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Eles são presos pelos nazis torturados e são colocados a alternativa: tentar salvar a vida traindo, denunciando os seus camaradas, ou assumir inteiramente as responsabilidades da sua luta e morrer. Colocando as duas personagens centrais de Ascensão nessa situação limite, o autor, Vassily Bykov, analisa o percurso paralelo de dois homens, uma degradação moral tão profunda que termina no autoaniquilamento físico, o outro, o caminho heróico da afirmação da dignidade humana, mesmo a custo da própria vida. Porém, assim, Bykov não fica no papel de moralista nessa história, né? Ele mostra as
as condições em quais a pessoa se encontra, né, e como ela faz essa escolha, como não tem tempo para fazer essa escolha. Vou comentar também o nome, né? Esse livro foi traduzido, infelizmente não tem como saber, não consegui encontrar o nome de quem traduziu o livro, porque acreditem ou não, né? Na própria publicação não consta o nome de quem traduziu, mas o livro foi traduzido do russo, e não está dizendo isso, mas assim, Bykov escrevia em belarusso todos os seus livros, e na maioria das vezes ele mesmo se autotraduzia para o russo para poder popularizar a obra pela União Soviética, e muitas vezes as traduções dos autores soviéticos faziam-se a partir de russo para outros idiomas para fora do país. Isso que aconteceu, inclusive, com a Ascensão. E o nome dele, Vassily Bykov, né, foi também traduzido, esse Bykov, eu imagino que esse tentativo de a não diferença entre U e I, né, colocaram I aqui, e esse houve a terminação que ficaria na versão do sobrenome dele em russo, mas nos colocamos sempre Bykov do belarusso. Essa obra dele, o título que ele dá inicialmente é o título Aniquilação, talvez seja a melhor tradução, ou literalmente liquidação, mas liquidação em português podia ter outro sentido também, né, de liquidação de produtos na loja, né, ou algo do tipo, para não ter essa ambiguidade, talvez aniquilação seja melhor, esse drama, né, de aniquilação do ser humano na guerra, tanto física quanto moral, em certas condições. Esse título foi censurado e não deixaram publicar com esse nome, então ele escolheu um outro título, Sotnikov, ou Sotnikov, né, pelo nome de um dos personagens, um desses dois personagens. E em português, esse livro sai já, esse livro foi publicado em 1983, no entanto, os direitos autorais está dizendo de 1981, que provavelmente foi o ano da tradução, e isso já acontece depois de lançarem o filme A Ascensão, e, portanto, imaginamos, né, que a editora adota esse nome Ascensão também para o livro, para ser mais reconhecível. A edição de belarusso inicial, ela foi bastante censurada, teve mais de 100 momentos censurados, e só em 2014, com essa capa, sai a edição sem censura, onde Sergei Chapran junta, ele levanta os manuscritos de Bykov e vê o que foi cortado da versão publicada, e mostra, inclusive mostra isso na publicação. Nós podemos ver, na verdade, esse livro também é muito difícil encontrar, eu quase encontrei para comprar, mas ainda não combinamos a entrega, então vai demorar ainda um pouquinho. Mas se ele conseguir chegar até nosso próximo encontro, vai ser ótimo. Aí eu poderia mostrar. Mas, por enquanto, o que eu posso mostrar é aqui algumas anotações de Bykov na contracapa, e aqui a capa do livro com esse o desenho de Bykov também, né? Ele fazia os desenhos de personagens. E aqui. E aqui, olhem que maravilha, né? São as páginas de livro, e onde teve esses recortes, se foi marcado
nessa nova edição. Nova vírgula, né? Já tem 10 anos. Ah, e tem tem umas histórias inteiras, né? Que mostram ora exército soviético, ora administração soviética não da melhor forma, ou mostra algum personagem que era para ser muito heróico, um pouco covarde, né? Então o censor sempre ameniza, né? Ameniza isso e corta certas coisas. Eu trouxe aqui um exemplo disso e, ao mesmo tempo, preparando essa apresentação, descobri uma coisa muito curiosa. Ah, Isso foi, essa parte da citação foi retirada dessa matéria, né, que eu mostrei, desse livro de 2014. Nós vemos que, né, começa o parágrafo, a primeira frase, aí depois tem um corte, e depois tem mais uma frase e o final dela também é censurado. Comparei com a Ascensão, com esse livro que nós temos, né, em português. Mas quando chegou a guerra, as coisas corriam todas de uma forma diferente. Essa é a primeira frase. Она войне все стало иначе. Depois, esse pedaço todo é jogado fora pela censura. Todos os seus muitos anos de estudo na condução de fogo em posições fechadas, todas as habilidades matemáticas de seus comandantes foram desperdiçadas assim que deparou-se com o inimigo. Ou seja, né, todo o conhecimento teórico aí na preparação de guerra foi inútil, né, no encontro com o inimigo. Isso a censura não podia permitir passar. E depois continua essa parte, né? Então, uma bateria dispunha apenas de alguns segundos e o êxito para aqueles que reagiam mais depressa carregavam primeiro, para aqueles que mantinham o sangue frio e não perdiam a cabeça numa altura em que as mãos lhes tremiam. E eu olhei aqui e não entendi, né? Como assim aqui foi recortada justamente essa parte de e não perdi e não perdiam a cabeça numa altura em que as mãos lhes tremiam. E pensei, como assim? Foi censurado em Belarusso, né? Na publicação original, mas em português aparece. É o quê? Será que as pessoas o que conseguiam adivinhar onde Kuiko escreveu alguma coisa que a censura cortou? Como que isso é possível? Infelizmente, felizmente, eu tenho aqui também um outro livro de Buikov em russo, por acaso foi presente de Olga Belov, uma pessoa, talvez Victor conheça, não sei, Olga Belov foi uma pessoa muito conhecida aqui, ela faleceu faz alguns anos, ela é uma referência também de ensino de russo, aqui em Salvador, e no última vez que a gente se encontrou foi em 2018, ela me deu de presente esse livro, porque ela pensou, você é de Belarus, é um autor belarusso, eu pensei que vai ser de bom uso. Eu pensei, ok, não vou ler, não vou ler Bickel em russo, mas hoje foi, assim, foi muito da hora esse livro, e eu vi que o próprio Bickel que traduzia seus livros para o russo. E, pelo visto, depois de publicar em belarusso, já passar pela censura, a tradução não seria talvez censurada com tanta não foi a censura não foi tão rigorosa com a tradução, porque é a tradução de uma obra que já passou pela censura. E pelo menos essa parte ele parece que colocou de volta, ou seja, a censura cortou, ele traduziu para o russo e jogou esse pedacinho aqui. Agora, por exemplo, a outra parte, a, a, essa não, já saí desse lugar. Sim. Então, esse foi esse pedacinho. Aí, logo depois, tem um pedaço também cortado fora. Aqui parece que também uma parte. Sim, também. O início foi cortado mesmo, e a segunda parte
desse parágrafo aparece tanto em russo quanto em português. É bem curioso isso, né? Então, a censura em Belarus ela foi um pouco arrodeada depois na versão em russo e nas traduções. Queria trazer também uma citação de Algerd Bakharevich, talvez seja é um dos autores contemporâneos mais famosos e mais talvez traduzidos de Belarus. Eu gostaria muito de poder traduzir a obra dele para português. Acho que ainda não foi traduzido, mas seria muito bom também. Ele fala sobre Bykov assim, ele fala, cada vez que você lê Bykov, você tem a sensação de que uma bomba relógio está funcionando em algum lugar próximo, como nos filmes. Seus heróis sempre têm uma catastrófica falta de tempo, aquele que cura, que dá trégua e permite adiar tudo para amanhã. A contagem regressiva começa desde os primeiros minutos. Você pode não sobreviver até o amanhecer. Esse é um título também de um dos livros de Bykov, Sobreviver até o amanhecer. A guerra de Bykov contou a verdade sobre o ser humano, e o ser humano de Bykov não disse nada, não condenou ninguém e não pronunciou as banalidades necessárias. O pathos não combina com o impasse e é preciso recomeçar. Ele nem sequer botou o sorriso cansado do vencedor, esse ser humano otimista que de repente palpou o sentido em si. Ele jogou fora o relógio, ele viu a eternidade. Eu acho que essa descrição é muito forte de realmente essa necessidade de tomar as decisões cruciais, né, existenciais, com uma catastrófica falta de tempo. Essa, sim. Essa citação que eu queria trazer e o filme, né? Claro que a adaptação para o cinema sempre populariza também mais a obra e inclusive, esse filme, A Ascensão, eu li também que era o único que o Bukowski gostava dos filmes baseados na obra dele. Foi feito pela diretora ucraniana Larissa Shepitko, que teve um destino trágico também. Ela só fez, acho que, 4 filmes como diretora. Esse foi o penúltimo. Ela passou por um acidente. Antes disso, ela estava doente na hora da filmagem. Mesmo assim, ela exigia o máximo dos atores, o máximo de toda a equipe. Ela estava lá também vivenciando cada momento para, assim, controlando, né, para poder mostrar todos os sentimentos, né, dos personagens. Esse filme ganhou vários prêmios aí, ganhou o prêmio do Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, que é um prêmio importante em 75. O nome Ascensão não parece muito, né? Parece um nome novo, e a ideia do nome foi dada a ela pelo seu esposo, Elem Klimov, que é o diretor do outro filme sobre a guerra Vai e Veja, que eu já mencionei. Era um casal, né? E ele depois fez esse filme Vai e Veja, mas ele que deu essa dica sobre o nome A Ascensão. E, inclusive, teve também uma ideia de chamar o filme de um que também poderia ser traduzido como Ascensão, né? Mas que seria Вознесение, mas aí Восхождение e Вознесение, ambos em russo, significam ascensão. E só que Вознесение já seria um sentido mais religioso, tipo a ascensão do Cristo, né? E seria um paralelo religioso já muito perigoso e não aceitável pelo regime soviético. E Восхождение tem a ver também com ascender, mas é mais ascender subindo a pé, né? E não voando, por exemplo. Então, era algo mais, assim, mais lógico. Porém, também fica essa dúvida, né?
título inicial era Aniquilação, né? O título que Bukov deu a esse livro, a seu livro, Aniquilação, e no filme é o outro lado da história, a Ascensão. Talvez para finalizar já quase, né, algumas citações de Bukov, da sua obra e das entrevistas. O que é uma pessoa diante da força destrutiva das circunstâncias desumanas? Do que ela é capaz quando as possibilidades de proteger a vida se esgotam e é possível evitar a morte? O sofrimento faz da pessoa uma pessoa. Uma pessoa sem sofrimento é grama. Ele acreditava que é o sofrimento que cria, né, essa humanidade que nós temos ou não temos. A guerra é impiedosa para cada um. A pessoa que uma vez recusou a liberdade será prisioneira para sempre. Então, ele acreditava nessa luta pela liberdade sempre, em qualquer condição, inclusive pela liberdade e independência do seu povo. A verdade não dita hoje pode permanecer não dita para sempre. Isso se aplica tanto à Segunda Guerra quanto a outras causas pelas quais ele lutava, né, pela verdade sobre Chernobyl, sobre o desastre nuclear de Chernobyl, a verdade sobre a guerra no Afeganistão. Ele também abordava esse tema. Ele abordava o tema da ditadura também nos seus contos que ele já escrevia no fim da vida. Mas, assim, o assunto principal, com o qual ele sempre vai ser associado, né, permanece a Segunda Guerra. Em 2024, né, nesse ano, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos, e isso também, as datas, né, sempre atualizam as obras, nós ficamos relembrando da obra de Bukov. Esse ano está tendo mas também clubes de leitura, de literatura belarussa em todo lugar, a diáspora principalmente, que se sente mais livre, lê e discute a obra dele. Vai ter ainda vários eventos dedicados a Vassily Bukov, é o seu centenário, e sua obra, né, continua relevante e, infelizmente, né, os embates morais que as pessoas enfrentam em situações como em Ascensão, continuam sendo travados em Belarus, mesmo após sua independência da extinta União Soviética, que já tem 30 anos. E não conseguimos nos livrar do ditador Alexander Lukashenko, né, que perseguiu o Boicot até os últimos anos de sua vida. A Belarus serviu como uma plataforma também, né, para apoiar a Rússia na sua invasão à Ucrânia. Felizmente, os soldados belarussos ainda não foram mandados para essa guerra, mas tem também alguns casos, né, particulares também de contratos, e também é uma participação muito vergonhosa, né, que o ditador belarusso está está nos jogando, né, nessa guerra. Infelizmente, a obra de Bukov sobre a guerra, né, continua sendo fica atualizada, inclusive nesse novo contexto, né, dessa guerra, que acho que seria difícil ele imaginar disso acontecer um dia, né, mas que está acontecendo. Eu vou parar por aqui a apresentação, e acho que vou parar também a gravação. E vamos poder conversar um pouquinho, e se vocês tiverem umas dúvidas sobre o, o assunto da apresentação, sobre o livro, sobre qualquer coisa do tipo, né, vamos conversando. Vou parar a gravação.